Olá, amigos da Conecta Mais Web TV. Estamos começando Hora Bolas, na presença ilustre de Dudu Cola, Lucas Del Sávio, Maicon Del Sávio. Como é seu nome? Daniel Gustavo Burri. Isso. Ah, teu irmão, né? E ele é o E Gustavo Prates, hoje Epaminondas. Epaminondas, quase Epaminondas. E nós estamos com as mesmas roupas da entrevista com o João Carlos Schmidt, porque a gente não é patrocinado, eu acho. Inclusive o Lucas tá com essa camisa faz todos os programas, desde que a gente começou. também Já acho, suja ainda. É porque hoje é dezembro, mas ainda é inverno, né? Então Podia a passar gente... as letrinhas ali, o que cada um veste. É ali. isso. É, eu também acho, Igual né? a Adidas, um abração aí pro Vamos patrocinar. investir na Conecta Mais. Nós Mas poderia estamos patrocinar. precisando de roupeiro, nós estamos precisando de maquiador, Brechador, de cabeleireiro, de que mais aí? Ótica, Tudo. Comida. Então, por favor, Ventilador, patrocina nosso gente, programa, ar-condicionado. Aqui a gente só faz propaganda de cerveja aqui, né? Qualquer Claro. 20 pila vale a pena. E aí, tá frio, né? Não dá nem pra tomar cerveja hoje, né? Apela pro espírito natalino. Não, cara, eu fui ontem É de noite, tava dezembro. 30 graus, hoje de manhã 13. Cara. É Rio Grande do Sul. Ah, por aí. Ah, tem gente aqui com a gente hoje. Opa! Estamos com a visita de Eduardo Mota Calderaro. Ele, de Nova Bassano, nosso embaixador, né? Nosso líder. É, nosso líder. E ele está gentilmente visitando, vai contar algumas histórias da sua cidade, né? E causos engraçados, nomes engraçados, né? Tem uma interessante essa semana, teve uma tora que entalou lá em Nova Bassano e ficou feia embaixo coisa. d'água. Sim, foi bonito. Ah, Lagoa, né? É. Isso aí é as toras que largava ali, que nós aconteceu? falamos. Não. Foi parar lá Não, você já tem aquele monte de coqueiro aqui, aquela praia ali, não daria para transformar em Baceió de Foi uma o vez? rio ali que transbordou? Na verdade tem uma canalização, não a da 23 de maio, mas uma outra canalização. Ah, tem mais uma. Ah, não, Tem. é Pinheiro Machado, não é? Ah, tem duas Não é ruas. só a Pinheiro Machado, tem outras, tem Pinheiro outras. Machado, Um Esquiva abraço Débit. pra Laura. A Laura Cúnico, a nossa chefe, nossa líder. Nossa A líder. esquema débito na verdade não existe mais. Tiraram essa mas não rua. adianta. Infelizmente eu até sou contrário a essa mudança, que era um nome histórico. Sim, verdade. Apesar de ser um nome que as pessoas consideraram negativa na época e tiraram o nome. Depois eu conto a história de por que é esse nome. Sim. Certo. E hoje é a rua Silvio Seganfredo. Mas Silvio? Silvio Oi, Seganfredo. Silvio. Nossa, o Que Silvio é o avô. Você trabalha na avô dele, Geonet, né? achei que era ele avô já. do Silvio, Até trabalha achei que o com Silvio tinha vocês. morrido, então me assustei. Não. Não, tudo bem. E o Silvio tem crédito na praça lá, ele não desvia nada. Não, Só só na principal. não é uma coisa para... Não. E dessa canalização desceu uma madeira muito grande, Uma uma tora. tora, e ela trancou a tubulação, a água acumulou e... Depois, Já não aconteceu no banheiro com vocês Já isso aí. aconteceu. Maurício Ciota, um abraço pra ti, cara. Obrigado Abração, por tá? destruir com o banheiro lá em Teve um casa. dia Ciota. teve um dia que eu cheguei, tinha uma tora lá, tive que pegar aquela escovinha lá e colocar até desfazer, né? Eu só queria lembrar mais uma coisa. O nosso programa é gravado às 14 horas de domingo, então se alguém quiser trazer lanche, comida, chocolate, roupa, Cerveja, cobertor, qualquer Rosas. coisa, a gente tá aqui nesse horário do domingo. Quiser xingar aos também, domingos. pode passar e xingar aí que a gente tá aí. Energética também, pelo menos. Energético é importante. Preciso. Red Bull. E, Duda, tu temos uma tradição familiar, né? Eram titulares do cartório de Nova Bassano, né? Isso. Quantos anos? Acho que mais ou menos 80, né? De avô para filha, para... O meu avô, na época, ele comprou a licença. Ah, sim. Sim, na época era- Isso era assim, depois eles foram mudando. Depois só passava de... Com o falecimento do meu avô, a minha tia teve que fazer uma prova para assumir lá a serventia. Depois o meu pai também foi titular. Eu fiquei como responsável depois do falecimento do meu pai e agora foi provido lá por concurso. Tanto o tabelionato de notas quanto o registro de imóveis foram providos por concurso. E tem agora os seus titulares lá, porque no Rio Grande do Sul, desde a década de 60, final da década de 60, o provimento se dá por concurso público. As pessoas têm uma ideia sempre de que é de pai para filho, mas Era, né? Era. Essa hereditariedade, né? isso no Rio Grande do Sul não é assim. São providos por concurso. A Neuza Maria Cassol aqui foi por Concursado, concurso. O seu Edson foi por concurso desde a década de 70 aqui. Sim. Ah, Mas é que no Rio Grande do Sul, no Brasil também tudo é provisório, né? Então o cara é nomeado provisoriamente por 90 anos, né? isso. Entendeu? E temos alguns estados que até poucos anos, eu digo 2 ou 3, nunca houve concurso e agora, em função do Conselho Nacional de Justiça, passaram a ver os concursos e foram providos por concurso. Sim. E eu estou respondendo apenas
tabelionato de André da Rocha, tabelionato e registro civil, porque a pessoa que escolheu o serviço lá de André da Rocha veio, não gostou da cidade, achou muito pequena e tal. Muito agitada. E resolveu não vir. Nossa, pequeno, até grande que alguém pago. Por isso que tinha que ver o assuma programa toda- Mais Tabeliães, para trazer os Mas cubanos. lá, né, lá é Tinha barbada. que trazer, Lá, tinha que trazer o cubano. deve o ser muito serviço é trabalho. Jacques e Vieira. Vieira. Prestes. Prestes, Na é. verdade, vocês estavam falando antes do livro, do Inominável, que pelo jeito diz o Do nosso líder. Antes no programa anterior, né? Não. Isso. É, em tempo real é antes, né? Existe um livro escrito lá por um tal de Epaminondas. umas professoras de lá da Rocha, que conta bem essa história. Na verdade, eram cinco filhas Que é do isso. fundador do André da Rocha, que se casaram com 5 pessoas de sobrenomes diferentes, e esses que originaram todas as famílias lá. Hoffmann, As duas Vieira, famílias. Machado. Ah, é Hoffman também. Então lá vocês teriam todas os... E as gurias diversificaram os caras ali, daí os 5 vertentes diferentes. Isso aí. Chimarrãozinho, de tudo. É bem interessante a origem de André. Eu, na verdade, como eu respondia por Bassano, São Jorge e André, e eram de Bassano a São Jorge são 30 quilômetros, de Bassano a André 25. Separavam mundos diferentes. Bassano para São Jorge muito parecidos, por uma formação italiana, mas de Bassano para André é completamente diferente. O André é mais campo, assim, até o sotaque é diferente. Em 20 O sotaque é quilômetros é mais diferente, a forma de pensar é diferente, é muito diferente. É que a gente vai pra Lagoa Vermelha. É o Lagoa gringo Vermelha e o parece campeiro. outro É país. verdade. É o né? gringo e o campeiro. Exato. É verdade. Esse tempo ele foi acampar, agora não me lembro, lá perto do André. Paramos para pedir informação Tu pro não entendia o que cara. as pessoas falavam? Não, o cara falou calmamente, não ficou ressabiado nem nada. Se fosse um gringo, o cara parar e dizer, "Pô, mas por que tu quer ir lá?" família Começa tu é? assim, É, do que cada tu um. é? O que... Tu é da onde? Sabe, tem essas diferenças aí, né? Tem, sim. muito exato. diferente. É, exatamente. E na tua vida, assim, ó, registro civil, que nomes engraçados tu lembra, assim, né? Pode assim, contato isso- em sigilo, não? Alguma coisa não deu para registrar, dizer não. É, isso aí assim, não- o cara chegou lá, queria botar Não, no tu tem Twitter. certeza? Tem certeza? É. Na verdade, assim, eu vim trabalhar com o meu pai em 87, então foram 30 anos. Ah, então muita coisa. A única coisa que eu lembro, assim, mais Eu grave... nem era nascido. Duas, na verdade, assim, foi um rapaz que na época ele queria registrar, o pai veio registrar o nome do filho dele, que era com um monte de consoantes dobradas, 2 N's, com K e tal, e o meu pai deu uma portuguesada lá, que ficou com QU. E um outro que queria botar o filho dele de Delco, porque ele viu uma propaganda de bateria, né? O Piá não parava, disse que o Piá não parava. ligava, Esse é o Delco. Tava O problema é que é ligado meio na tomada. sugestivo esse nome aí, né, cara? Delco. Que é verdade. É, Delco dá pra bullying no colégio. Dá hoje. muito Delco. E aí, Delco, Delco? Delco, é. Tem o Daco, você. Sempre tivemos algumas alternativas, assim. Tu dá uma dica pro Hoje- cara assim, diz, ó, eu posso Tu acha mudar. que eu sou de uma filosofia seguinte, o pobre não deveria escolher nome para os filhos, né? Meu Deus do céu. preconceito. Não é preconceito. Ou poderia nascer no É que a gente carnaval, vai né? cada absurdo, cara. Whindersson, Eu já vi Arnold Whindersson. Schwarzenegger, apareceu esse tempo pronto. tem, Arnold tem. Schwarzenegger. Esse dia apareceu Pedro Jeromel, não sei o que. Isadora, jogador de futebol, personagem de novela. Não, mas diz que agora vai sair uma divisão Olha- especial de cartórios de registro específico para jogador de futebol, que daí tem uma Sim, criatividade tem a mais, tem um... Daverson, futebol. Davidson, Richarlison. Na década de 70, depois da Copa de 70, teve um cidadão que botou o nome do filho com a escalação completa Nossa. Ah, da essa seleção de 70. Sim. Bah. Ele tinha os 11 nomes. Não, Félix, Nem o Brito, Tiradentes não Piazza. tinha tanto nome que nem esse cara. aí. Imagina Félix, o terror Carlos da Alberto, chamada. Brito, Piazza, Na Everaldo. verdade, assim, quando o pai chega para registrar, tinha isso antes, né? O nome não pode expor a pessoa ao ridículo. É. Então, o tabelião tinha a possibilidade... Tabelião não. Essa é uma coisa importante de separar. O tabelião é do tabelionato, então é quem faz escrituras, reconhece firma, Notificações. faz procurações, etc. O oficial é o que faz registro de nascimentos, registro de imóveis, Casamento, registro óbito. de casamentos, etc. Então, o oficial do registro civil ele pode se opor a fazer o registro e ele encaminha um ofício ao juiz
dizendo que ele se opôs e o juiz vai decidir se ele deve ou não. E faz isso com casamento também ou não? Ó, não casa com essa, eu sei a história, veja bem. Essa tem culpa no cartório. Tudo, Eu gente tenho fosse 10 nomes aqui registrados por cartório. Eu poderia ler? Sim. Olha só. Aeronauta Barata. Meu Deus. Esse é um nome. Agrícola Beterraba Areia. Então, sei lá de Beiraiaras. Amável Pinto, é que eu acho que é o mais... Como é que é? Amável Pinto. saiu agora há mais pouco, tranquilo. saiu agora há pouco. Essa ficou viúva cedo, né? A Minha Amor Amado. América do Sul, Brasil de Santana. Bonito isso. Bandeirante do Brasil Paulistano. Faraó da Silva Neto. Ah, aí dá pra encarar. Farol da Silva Neto dá pra encarar. Né? Legal. Jacinto Tinha os Pinto. famosos, né? 1, 2, 3, Não lembra Oliveira 4. nenhum Epaminondas lá ou não? Não. Era pra ter sido um. Ô, Duda, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, o entrevistado aqui é tu, mas com certeza a gente vai falar que tu é irmão do Fúvio, né? Com O certeza. irmão do Fúvio, um abraço, Fúvio. O William Esses é teu irmão. dias eu fui no acústico do Fúvio, em Veranópolis. Eu não sabia se era o Fúvio ou se era o Júnior Clivati que tava tocando lá. O Fulvio optou por parar de pintar o cabelo, né? a barba. Ah, por isso que ficou parecido com o Júnior Clivati. Um abraço, Júnior Clivati. E também ele teve que fazer uma dieta rigorosa. Né? Eu vi que ele tá bem... Ó, fica a dica, O Lucas. Fulvio foi ao médico, o médico falou pra ele, prazer, o seu Fulvio, o senhor está infartando. É bizarro. Tá louco? E aí ele teve que... Ah, eu não vou no médico. Em- É por isso que não se deve ir no E médico. por que na família só tu trabalha e o Dudu é, e ele é músico? O Mas tem mais Fúvio. irmãos. Ele tem mais irmãos. não se É, preocupa, tem mais. O Fulvio é músico, Na né? Mas verdade, assim, os irmãos o trabalham. Fulvio começou a tocar violão. Eu comecei pela aula de violão. Ele chegava em casa e dizia, o que tu aprendeu? Eu ensinava pra ele. É que nem Eu o Steven parei- Vogue, o irmão dele. E ele diz pra todo mundo que é ele que te ensinou, sabia? Cara, E aí eu parei, não era a minha, mas como se vê, era dele, né? E aí ele começou com 14 anos a tocar aqui com o conjunto dos Vivan. Sim. Que é o Guaiacanã. O pai do Ademar Vivan chamava ele de Fubi. Fubi. O Fubi. É furbo ele era, né? Eu lembro que ele chegava em casa com as marcas do chicote. da Veio. alça. Ele tinha 14 anos. Né? E, na verdade ele tem duas profissões, né? Músico e marido. Né? Então, Ah, não, então. Ah, o Dudu não, só tem Aí pra um. previdência, pra E previdência agora que interessa. Um é lazer e outro é o trabalho, né? A música. ele tem A música é lazer. E ele tem uma função, agora falando sério, bem difícil, que é ele tem um filho que tem autismo, né? É. E Eu nem ele sabia que ele tinha filho. Ele fica bastante com o Vitor e que é bastante Pegado e... difícil assim, né? Sim, Não é tudo tão- bem. O Fúvio tocou bastante no arquipélago. Sim, volta e meia aqui no clube também, no Arnaldo. É assim, É músico, nós né? lá de casa, músico. o Fulvio e a Patrícia foram muito Nova Prata, né? O Gustavo conhece eles bem, assim, eles foram muito Nova Prata. Eu morei Nós tentamos resgatar eles pra cá, pra melhorar a vida deles, o modo de pensar, e tudo, mas teve uns que ficaram, entendeu? Não deu. Quanto a isso, Você passou eu no tive cartório uma aqui. experiência bem ruim com Nova Prata. Eu morei aqui um tempo. Quem que era o prefeito? Pode falar nome, pode falar nome e sobrenome. Era o prefeito. Eu morei aqui um tempo, comprei um apartamento aqui, depois que eu me separei, a minha ex-esposa continuou morando aqui, ela e minhas filhas. De 10 pessoas que eu encontrei na rua, quando eu vim morar aqui, eles me disseram, veio pra cidade grande agora, saiu da colônia. Uma pessoa, que daí essa eu vou dizer o nome, que foi o Bambim, Sim. vocês conhecem, que disse, seja bem-vindo, que tu precisar, conta comigo, legal que tu veio morar aqui, uma pessoa. As Seja outras bem-vindo à 9 cidade grande, ele falou também? Não, mentiroso, tu quer dizer. É, o Bambim sempre Os foi... outros 9 O Bambim é um cara falso, a gente sabe. saiu da colônia, agora veio morar na cidade grande. E essa é Veio uma com coisa que asfalto, vocês talvez não percebam, mas Sim. as pessoas das outras cidades, Nova Passano, Nova Araçá e todas as outras, têm um ranço com vocês, assim, de Nova Claro. Prata, com Sério? relação a Eu vejo isso. no futebol, quando joga A gente é futebol. tão querido. Não, você apanha nós muito no somos futebol. Queremos quando vocês não vai- aqui. Vocês são os amores. Assim. Mas pro programa ou nós, assim, Não, em geral? vocês Não, no geral. Em geral. É por inveja. É que tem que fazer É que aqui é cidade Não, grande, tem né? que fazer que nem Protásio Alves. Vem pra cá, todo mundo. Olha o comércio hoje. É Secanho, é Porta, é Zanudo. Não, todo mundo, Protásio entendeu? Alves e outro Lembra? lugar que tu chuta e tem é o pessoal de Barracão, cara. Barracão, não Barracão, sei, e nem é tão perto daqui, né, cara? Longe. Acampado, tu quer dizer lá, né? E Nova Prata, na realidade,
é resultado de uma mistura muito grande, né? Claro, não, mas Sim, é sim. o polo aqui, né? Não, é que geograficamente o centro anterior, na propiciou. verdade. Então acho que começou a ter serviços, coisas que trouxe mais pra cá. A gente tá falando da universidade, no outro programa, Claro, pra cá. tem hospital, tem universidade. As óticas. As ótimas. É isso aí. Duda, por que esse slogan da tua camiseta aí? Argumento. Tá me chutando Tem mais porque... direta porque Tá me chutando porque... Por isso que eu tava chutando ele aqui, eu li ali, eu me identifiquei. Eu tô verdade, sempre se cutucando assim, esses dois aqui, é, porque eu me fico pensando, não tem identifiquei. a ver. É que na verdade assim, nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas pararam de pensar e quem pensa passou a ser meio que discriminado, né? Parece que o fato de tu imaginar que tu pode ter um diálogo com alguém, tu ter ideias próprias, passou a ser objeto de quase que de discriminação, né? Sim, sim. As pessoas estão repetindo ideias requentadas e acreditando em ideias sem base. Eu não queria nem usar a expressão fake news, que já virou uma... sim. A fake Uma news. fake news. Já virou até clichê, chato, né? Já Sim, virou ficou clichê. chato. Sim, É. sim. Mas as pessoas estão comprando ideias e revendendo com tanta rapidez Sim. que não há nada mais antissocial que uma rede social, né? Não, Por isso que tu não tu tem falou. Instagram, Facebook... não tem. Ele é Orkut, tu tá falou- falou, Dano? Orkut tu não tem também? Orkut trouxe aí, né? Isso aí faz Ô, Duda, continuando nesse aí, que Peraí, tu acha do ele ia fazer cenário uma político pergunta, atual aí? Dani, te cortei. Cara, eu acho que nós vamos começar... Eu gostaria que tu falasse um pouco... Não, do que vai vir, não da agora. Tu quer falar de agora. Não, nós vamos começar... Quer ir pro pau agora ou quer ir pro... Mas a resposta dessas perguntas será dada após o intervalo. Voltamos logo logo com mais Ora Bolas. No coração de Nova Prata. Aleluia. Estamos de volta com Ora Bolas, na presença do nosso embaixador de Nova Bassano, Eduardo Mota Calderaro, ou Duda, para quem não conhece, né? E estamos agora entrando no pantanoso e perigoso terreno da política nacional, né? Qual foi a pergunta que ficou Michael sem tinha resposta? Tá, velho, se você assistiu outro bloco, você sabe qual foi a pergunta. Né? Então tá, só para dar continuidade. Repete aí, Michael. E tu acha do vamos lá. cenário O político? cenário atual político, eu gostaria da tua opinião, eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Já que tu é pessoal, né? Tu dá a tua opinião. Não, tu pode dar a tua opinião, mas cuida que tu vai falar. Não, é sem censura. É sem censura aqui. É com a Leda lá. sem censura. Desde Nós- que concorde com a gente, né? O resto a gente tá não, Você pagando. te corta. Nós nunca tivemos tão divididos, né? E É o momento que a gente mais precisa se unir, Deixa né? o cara Ah, falar. desculpa. E para mim é muito triste quando a gente passa por um processo eleitoral onde a eleição se baseou não em votar no que eu penso, mas em votar contra o que o outro pensa. Não em votar o que eu espero, o que eu quero do meu país, o que eu quero do candidato que eu estou escolhendo, e sim, tudo que eu não quero está no outro, então eu vou votar contrário, não importa em quem eu voto, no que ele pensa. Então acho que as pessoas muito deram um cheque em branco para quem venceu a eleição, sem saber exatamente o que ia acontecer. E as surpresas vão ser, a meu E juízo, votos em branco também, muitos. as surpresas vão ser muito grandes para quem... Até já estão sendo, né? Teve eu acho que nessa eleição uma questão importante é que teve talvez aconteceu no Brasil inteiro, uma renovação de muitos políticos de muito tempo, acabou que não se elegeram. Talvez o que tu está falando tenha a ver também das pessoas querer uma renovação, que nem tu falaste, mesmo no que tu falaste, de não saber exatamente o que iria acontecer com essas novas pessoas, né? O que vai acontecer. Né? A questão é que se tu pensa em renovação, tu tem que renovar ideias, né? Teve, claro, foi um grande crescimento, mas talvez inexpressivo, que representou isso, é o Partido Novo, que parece que trouxe coisas novas. O do Amoedo lá foi bem comentado. sim. Foi... Mas assim, nos Estados Unidos,
a eleição que houve agora da metade do ano, por exemplo, houve um crescimento muito grande da eleição de mulheres, por exemplo, muito grande. Então, eles tinham uma proposta, um desacordo com o que acontecia com o governo Trump e com o avanço da extrema-direita, e lá eles tiveram uma resposta efetiva, por exemplo, na questão da eleição das mulheres. Aqui havia um descontentamento muito grande com o governo Temer, e elegeram um cara da base do governo Temer. O Bolsonaro fazia parte da base do governo Temer. Então, se perdeu completamente o objetivo do descontentamento. O brasileiro, em geral, é um cara que odeia história. Ele não... O que aconteceu ontem não importa. Ele não lembra. A gente não aprende com os erros que cometemos. É que o estudo história, a professora Helena Cheir até esteve aqui já, que hoje em dia a história que a gente estuda é o seguinte: dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência, o Brasil ficou independente. É isso aí. A gente não estuda o processo histórico, não estuda os outros personagens. O importante é saber a data e o nome. A data e os nomes. Isso E aí. que é feriado. O que fiz exatamente. E muita gente sequer lembra por que é feriado. Eu sou bem honesto que eu sou bem ruim nessas coisas. Mas exato, mas o ensino que nos foi imposto desde a base é limitado, é isso aí, né? Então tu te acostuma a pensar que a história ela aconteceu ano passado, a coisa velha não acontece mais. Que é o contrário, ela vem sempre se repetindo, né? Tanto que estamos revivendo agora a eleição de 1989. Não, e nos Estados E Unidos... digo mais, a cada 29 anos o Brasil elege Jânio Quadros, reparou? Em 1960 ele elegeu Jânio Quadros, 29 anos depois ele elegeu Collor, agora 29 anos depois ele elegeu outro. É que o santo ciclo, o espírito milagreiro, né? de mudança, o espírito não sei o que, tem a sua fase cíclica de decepção, mas é impressionante. Eu estava pensando, Né? 29 só que anos a gente vem certinho. repetindo ciclicamente, a gente vem repetindo erros e não Exato, tentando e não tem aprendizado. reproduzir avanço, né? Então esse tem sido o grande problema da gente dar só voo de galinha, né? A gente só faz voo de galinha. Mas sabe uma coisa, eu revi o documentário do Ayrton Senna, que é em 94, que saiu, que ele morreu, foi em 94, né? 1º de maio de 94. Aí teve o documentário dele e às vezes também a gente parece que não evolui, mas evolui. E no documentário mostra muito que o Senna era uma das únicas felicidades que o brasileiro tinha, assim como o futebol. Sim. Tu olhava naquela época, o Brasil tinha problema de saneamento básico, tinha gente morrendo de fome, tinha um monte de É a problemas. mesma coisa. Os nossos problemas mudaram. Ou seja, quer dizer, independente de quem assumiu o governo, quem fez o quê, quem estabilizou, chegou aonde, enfim, não é a minha questão. Eu quero dizer que em pouco tempo, 20 anos, 20 e poucos anos, é pouco tempo para estar no país, a gente melhorou várias coisas. E Sim, é uma evolução que acontece naturalmente. natural, Naturalmente, claro. talvez do mundo, não especificamente. exato. Mas a gente melhora as coisas, até do ponto de vista de cultura, por exemplo. Cara, se fumava em lugar fechado. Hoje tu vê lugares pequenininhos que o hoje é pessoal proibido. fumava. Sim, Hoje é sim. inadmissível. Proibido. Se andava sem cinto. Se bebia e dirigia um horror para lá e para cá nos asfaltos. Então a gente mudou, a gente evolui. Muita às coisa vezes, evoluiu. melhora, né? É? Mas em questões básicas, fundamentais, a gente não muda nada, né? Exato. pensamento, Não, é uma coisa que eu quer dizer, sempre observo, né? As manchetes da Zero Hora de 30, 40 e 50 anos atrás. Cara, é repetitivo. Estava lá. É. Sim. Governo vai atrasar o salário, inflação disparando, gasolina sofre novo aumento. É a mesma coisa. E nós Não, ficar discutindo... quando o Trump assumiu também teve uma manifestação de mulheres como aconteceu aqui, né? Sim, Nos Estados Unidos. E Ele- foi bem... que note. e nós ficar discutindo algumas coisas, por exemplo... Que note boa. Nós ficar discutindo algumas coisas, por exemplo... Há racismo no Brasil. Tem gente que fica insistindo que não existe. Meu Deus do céu. sabe? Ainda mais aqui, nossa região, negação né? de Dos dois lados. realidade, né? Que pior ainda, né? Então a gente fica discutindo coisas que deveriam ser ponto comum. E, bom, existe, agora vamos partir para o ponto 2, como é que a gente resolve isso? Né? A gente fica retornando a essa discussão sempre, Sim. e aí... Eu como é vi que tu argumenta? uma entrevista do Morgan Freeman e perguntaram sobre o Dia Nacional Da do Consciência Negra. do Orgulho Sim, Negro. legal isso aí. E ele falou assim, não, isso aí só vai acabar quando a gente parar de falar, entendeu? Até que se crie um dia que se fique... Mas até aí que eu Cara, digo a falha do ensino de história. A gente essa- não aprendeu os horrores da escravidão Essa para entrevista depois. do Morgan Freeman foi tirada completamente do contexto. Eu não vi ela inteira, eu vi dois eu minutos. vi É o que passa, né? Tem um sketch de um cara que faz stand-up que ele fala justamente sobre essa questão do... Quem que é ele?
Léo Ferreira, Tá. que ele fala sobre essa questão de... Da Ótica Ferreira de Nova Bassano. Que não é do Ele fala assim, Ou é? o cara diz que a melhor forma de combater o racismo é não falar sobre Sim, ele. claro. Não, na verdade... Não, pera. Daí ele disse assim, porque realmente, Claro. quem mais combate o racismo no Brasil são os mudos, né? Não é o mudo, Cara, o mudo filho do cigano também? cigano, No mudo. Cara, não é isso. Essa é uma forma dissimulada de tu perpetuar o Sim, racismo. sim, claro. E aquele discurso do Morgan Freeman que fala que devia ter um dia universal, que não sei o Consciência quê. humana, né? Não, Devia ter. Não, ele falou que não devia ter. Não né? deveria ter. Não Sim. deveria ter. Parar de devia- falar no assunto, Que devia ter o dia da consciência coitadismo, né? branca. Cara, branco não foi escravizado. Sim. Branco tem não diferença, passou. claro. Não leva uma chicotada quando Sabe? fugir do trabalho, né? Então não tem esse tipo de discussão. É uma bobagem sem tamanho. Mas tu acha que um branco na África não sofre preconceito? Mas ele era dominante. Não, um Era branco agora chega lá. holandês e Pelo inglês. contrário, Era. aí, Uma coisa é tu sofrer preconceito porque tu é um no meio de 500. Outra coisa é tu ser tirado do teu país, trazido para outro, ter sido chicoteado, ter sido escravizado, ser obrigado a trabalhar, não ter tido oportunidade nenhuma. mas eu ouvi dizer Mas que os tem um portugueses... lado de coitadismo também, às vezes, esse lado. Não, existe, Não é louco, coitadismo. existe Não, muito. não é coitadismo. é uma Do lado- carga não, histórica, digo do não é lado da coitadismo. pessoa. Existe muito preconceito. Foi o que eu tô dizendo, sei. não Nossa, Não é coitadismo. coitadismo, né, cara? Porque depois, quando acabou a escravidão, eles largaram os caras, ó, acabou, agora não tem Sim, mais, e a você se escravidão vira. não foi também um ato de caridade, bondade da Lógico, princesa, não, né? né? Foi Lógico porque que não. havia todo um processo para introduzir um liberalismo no Brasil que logicamente, precisava de logicamente. mão de Vai obra trazer mão de assalariada obra. para fazer o dinheiro circular, né? Então, Exatamente. Teve um documentário que eu vi da Netflix sobre a questão do poder aquisitivo do negro nos Estados Unidos. Que o que aconteceu? A maior parte do poder aquisitivo ao longo dos anos do americano ele cresceu não por causa da renda fixa mensal dele, e sim de bens imobilizados que cresceu o valor de patrimônio. E a gente tem exemplos aqui mesmo. Nova Prata, pega um terreno central, que a pessoa que morou ali a vida inteira é uma pessoa simples, hoje ela não teria a menor condição de comprar um terreno do que vale o preço da casa dela sendo no centro. Ah, sim. Então, o que mais valorizou na vida dessa pessoa humilde, mas bem localizados, foram as áreas de terra. E o negro, na época onde tinha essa distribuição de áreas, ele não tinha acesso a nenhuma. Então, mesmo a renda dele sendo equiparada em alguns casos da do branco, o poder aquisitivo dele perante o branco, ele só diminui. Porque naquela época ele não tinha área de terra. E hoje o que mais vale, o que mais valoriza nas pessoas é a área de terra, entendeu? Que veio ao longo dos 15, 20, 30, 40 anos valorizando. Então, de qualquer forma, ele larga num patamar muito distante do branco, em tudo. Sim, sim. Bota Daniel para vereador. Essa é outra coisa assim que às vezes acontece, né? De algumas pessoas que entraram na política isso foi dito na entrevista que vocês fizeram com o Teu amigo. Dr. João Carlos Schmidt. Isso. E também não é uma forma de preconceito, mas o nível das pessoas que militavam na política há décadas atrás Sim, era sim. completamente diferente. Mas, Duda, eu me E o lembro... interesse não era econômico. Na época do seu Guerino Somavila, por exemplo, que ele vinha de Nova Bassano para Nova Prata para ser vereador aqui, não tinha pagamento nenhum. Sim. Não havia pagamento. Hoje as pessoas vêm como uma fonte de renda. É. E aí elas inventam viagens, elas inventam viagem de táxi, elas inventam tudo que elas puderem para ter mais Eu me rendimento, lembro, pra coisas. citando Nova Bassano, inclusive falei outro dia para o atual prefeito, Ivaldo Dalla Costa, quando Nova Bassano se emancipou, o pai dele, Felisberto, foi a Porto Alegre, que tinha adquirido uma patrola e veio dirigindo a patrola até Nova Bassano. Imagina a estrada naquela época, acho que aproveitou para ir. Sim, endireitou a estrada. de novo. Não tinha diária, não tinha nada, então era Era mais um querendo. serviço. Depois que virou emprego, infelizmente o nível acabou. E complementando, eu era criança, eu me lembro de debate, Jarbas Passarinho e Paulo Brossard, 2 senadores da República. Um corrigia até os pronomes oblíquos nas frases do outro. caso sabe? reto. É. E aí o que acontecia, né? Olha, hoje em dia se xingam de tudo que é nome, a Vossa Excelência é um corrupto, Vossa Excelência é um safado, e virou isso aí a política, né? No Supremo, no Congresso, no Executivo. E tudo se baseia no fim como eu levo mais vantagem, né? Exato.
tivesse uma experiência como vereador em Nova Bassano, né? Ele me dizia o vereador. Vereador, né? Me mandava, talvez, um envelope, alguma coisa, ao vereador. Eu tinha um amigo meu lá que era vereador numa cidade interior, né? Eu dei o dinheiro, mas não sei o que os vereadores fizerem. Né? Fui vereador por 2 mandatos. Foi uma experiência bem interessante. Passei por algumas situações de fazer viagens tipo, para Brasília, por exemplo, fui 2 vezes de devolver as diárias e os demais vereadores ficaram incomodados porque... E tu deu um mau exemplo. Eu dei mau exemplo. Como é que tu não entrou na... Cara, como é que eu posso? Aceita. Sabe que tem um amigo nosso em comum que é vereador e vai tomar um café com o cara, nossa, parece que é o... Tchê, lá, rua tal, não sei aqui, tu não viu aquilo, ou todo mundo para o cara e pede tudo que dá pra pedir pro cara, acabou o gás em casa, e aí, sabe? Não, em campanha. Parece que viram... É que muito vereador faz a campanha dele e faz o trabalho dele como se ele fosse um despachante. E não é, né? Não tem Não nada. pode ser. Como muitos não têm o preparo para ser realmente um representante das pessoas, ele passa a ser um representante pessoal e um despachante de luxo. Então, Claro. Sim. Acaba acontecendo essas coisas. acaba acontecendo. Eles vão lá para ele para pedir uma máquina. Favores, né? Por favor, Não, E aí ele se Dia, torna né? um apêndice do executivo. O executivo vê ele tão somente como alguém que eles vão precisar para votar voto. alguma coisa e que mantém Vai ele ter que amarrado trocar. com alguma coisa, dando uma Troca máquina favores. para ele. Depois quando manda a máquina, quem mandou foi o vereador tal. Né? E aí, se tu vai transportando isso para escalas maiores, tu imagina o que é, por exemplo, um deputado que tem o poder Do voto. de relatar o orçamento. Meu Deus. Ô, Fabiano, tem que passar uma graxa nessa cadeira ou emagrecer um pouco, né? Porque o bagulho Vou abrir tá... a porta ali que eu vou morrer aqui com esse calor Tá me aí. irritando já. Calor, tudo. Ou de relatar um projeto de lei, por exemplo, que diga se pode ou não usar um determinado agrotóxico. Exato. Essencialmente. Então nós vivemos num país que hoje está torto, né? Aquela tua pergunta sobre as perspectivas da política. Um país torto e que todas as mudanças que deviam ser feitas para endireitar ele tem que ser feita pelas pessoas que vivem hoje com base nesse país torto, que estão no Congresso Nacional. E pior que é toda uma cultura criada desde a base, quando o pai ensina a criança de 9 anos a dizer que tem 6 para pagar meia entrada, né? E depois vai botar a camisa CBF e protestar contra a corrupção. É tudo assim, O né? pai do Dani da DDD diz pra ele até hoje isso, né? Sim, funciona. Eu tive uma... Não era mais pra lá. Naquela passeata que teve aqui em Nova Prata contra a corrupção, na época lá de 2013, né? 13. 2016. 2016, ali antes da... 2013 eram aquelas grandes no Brasil, né? Antes do 2017. impeachment da Dilma. Tinha algumas pessoas aqui em Nova Prata que estavam naquela passeata que, se a polícia... Eu não sabia nem por que tava Se a ali na polícia real. batesse aqui, tinha gente... É que tem corrupto que faz campanha contra a corrupção, né? Entendeu? Sim. O melhor exemplo foi uma deputada que votou pelo impeachment da Dilma, né? Falou bem do meu marido, porque o Brasil tem jeito, o melhor exemplo é meu marido, que é prefeito não sei da onde. Na segunda-feira o cara foi preso. O cara... Duda, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica agora. O que tu acha dos advogados que são chamados de doutores e não têm doutorado? Essa pergunta virá a resposta depois do intervalo. Já voltamos com Hora Bolas. Voltamos com Hora Bolas para a pergunta crucial. Dudu perguntou por que Do que morreu o Elvis Presley. Quem assistiu outro bloco vai saber. É isso aí. Doutor ou bacharel? O Elvis Presley morreu por uma constipação, né? Meu, no intestino. Eu acho que ele nem Deu morreu, nó nas velho. Eu vou te tripas, falar que o nó Michael nas Jackson, o tripas, Elvis Presley... Morreu não no morreu. banheiro, coitado. Ele morreu no banheiro. Morreu no banheiro. Você cagou. É. E o Queen?
e o Fred Mercury. Tu vê como é que Porque é o nome igual? do vocalista era Queen, né? Não é Fred Não é o Mercury. Steve McQueen, nada a ver. Não, né? É o Steve McQueen. McQueen. Cara, essa questão de chamar advogado de doutor, assim como médicos, né? E por que não chamar o engenheiro de doutor, etc. Um optômetra. Um médico, né? Um dentista também, né? Dentista, né? Enfim, eu já vi algumas posições que há não sei exatamente qual é o documento, se é um decreto, enfim, que autoriza que se chamem advogados e médicos de doutor. É a lei que criou os cursos de direito no Brasil, né, assinada por Dom Pedro I, ainda em Isso. 1824, no 11 de agosto. E Por isso que é o dia do estudante E- de direito e do advogado. E Desculpa interromper, tá, mas eu Sim. queria. Mas é que ele é doutor, então. Eu tenho que defender minha classe também. eu tinha um professor na faculdade de Direito, Dr. Itamar França. Itamar foi presidente da República, É, eu ia dizer, do Plano Real, hein? Baita presidente, plano real. É aquele da Este é foto. topete. O dólar Aquele da era foto, um por aquela um. famosa, da moça um sem por um. Que a calcinha. moça tava... Fusca, o cara do Fusca, Era da carnaval calcinha. a guria É. batia palma com duas mãos, né? Só o detalhe é que ele é Itamar Franco, né? Ah, tá. Esse é Itamar França. Franco. Do Nova Bassano? É, isso. Ah, tá. E ele dizia que o advogado tinha o direito de se chamar de doutor porque ele defendia uma tese a cada processo. É, tem fundamento. Fundamento. Eu gostei dessa linha ali. Mas existe, na verdade, essa... Existe um termo, não sei se é isso que se diz, isso foi o Gog que me falou, Mentira. Nem... que não existe ex-mulher. Assim, ela vai... não, E mentira, tem, ex-sogra, não ex-mulher. Ex-sogra... Desculpa, ex-sogra... Existe. Não, existe ex-sogra, No momento mas- te divorcia. O relacionamento, Vai ser sempre com sogra. ela, por exemplo, a questão matrimonial, tem restrições. Tem. Mas vai ser sempre sogra. Não, existe ex-sogra. Não, Existe. é ex-sogra, mas Tem sogra? tu vai ter alguns impedimentos matrimoniais, por exemplo, de tu poder casar com ela. Existem alguns impedimentos que serão Tipo, largar a perenes. filha pra ficar com a sogra não é, tá proibido. Eu nunca vi acontecer, mas vai aqui. em Pode tese, pode né? acontecer. Deve ter acontecido já. Fugir com o sogro. Tinha aquela novela da Globo uma vez, né, que era Carolina Dickman, era filha da Vera Fischer, e o cara largou ela pra ficar com a Era o Vera Edu, ele tinha um áudio A3, uns o cartazes. Reinaldo Janequim. Nossa, que Era o interessante. Edu, tu era era- Eu não reparava no cara, Era o mas... Edu. Eu não Era o reparei no Reinaldo Edu, mas me Janequim. lembro... Mas tinha uma outra minissérie que era Verdades Secretas, que era uma coisa parecida. Isso, aí também. Né? Essa Você lembra? sim. Essa. Na verdade, assim, É vocês são novela, muito né? jovens, mas tinha um tempo que a gente tinha Tu algumas acha que a gente é coisas... jovem, né? Não, só pra cá, jovens. Pra lá. Só o Dudu que é jovem. Eu tenho 50, A gente tá quase mas ali. tem um tempo que a gente tinha algumas coisas que a gente assistia, por exemplo, às 19 Não, horas é. de domingo tinha que assistir os Trapalhões. Os Trapalhões, sabe? bah, dava uma Fantástico. dor, né? Que Na Viva passa acaba até acabando hoje, o final né? de semana, eram os E Trapalhões. vocês veem como as coisas mudaram tanto no Brasil, né? Tu lembra de Armação Ilimitada? Sim. Juba e o Lula. Juba e o Lula. O Lula Rou, Eram Lula dois Bacana. caras que namoravam a mesma mulher, É. tinham uma relação aberta com um cara com duas mulheres, Sim. Aham. adotaram uma criança, Bacana. criavam uma criança, né? E hoje os caras ficam criando história de kit gay, Sim, sim. exato. batendo em Exato. homossexual no meio da rua. Mas isso aí é velho. O Catra tinha 4, 5 mulheres, né? Não. Pô, tem a É, propaganda contrário, da só. Garoto, é uma propaganda antiga da Garoto. Não, mas eu que digo o os seguinte- gurizinhos olhando a professora, pegando. Sim, mas era assim. Sabe? Não tinha isso. Mas é justamente, ele tá falando o seguinte, antigamente... Esse é politicamente correto. Tu ia no show da Xuxa, as crianças da Xuxa, aquela tanguinha assim, né? A banheira Tem o do filminho Gugu, da Xuxa cara. também, né? Ah, Tem banheiro banheiro do Gugu. banheiro do Gugu. Aí, Vendeu várias se já. o Só que se o professor for falar de Presencial. sexo na escola, tem que ser preso, né? Né? Pra ensinar as crianças a evitar doença venérea, lembra da gravidez, banheira do Gugu, estupro. A Globeleza, mais um pouco, Sim, ela vai é. vir de escafandro. É, exato. Ela foi se vestindo com o tempo. Sim, sim, ela, ela vinha, veio lá ela era dessa, nua, lá ela da veio... rua. Ela era É. peladaça. Só um tapa-sexo aqui, Daqui a deu, um né? tempo ela vem com vestido, com... Tá falando Uma uma burca. criança hoje Uma nem burca. sabe o que é um tapa-sexo. Nossa, não. quanto carnaval aí, Meu só Deus. com... Tu já usou tapa-sexo? Tu tá dando tapa-sexo ou não? Sério? Então, Tá pra sexo é o quê? Camisinha? Então, dentro daquela coisa que o Dani fala, questão cíclica, nós estamos vivendo num Cook ciclo moralista É. e nós estamos entrando num tempo que o Brasil vai se tornando quase que um... Chato. Tá meio Não. organizado mesmo Mas nesse eu me- O que aspecto. eu ia concluir, que o Dudu me interrompeu, era justamente sobre isso, no outro bloco ainda.
o chato hoje em dia não são só as opiniões diferentes, é que as pessoas querem convencer o outro da tua ideia, entendeu? Exatamente. Não tem mais assim, o certo é o que eu penso e acabou. isso Ninguém mais faz isso assim, Acabou. ó. Entendeu? Não, agora todo mundo O tem certo é o que convicção eu penso. imediata. E o chato, tu tem que convencer o outro que o que tu pensa é certo. Um amigo meu que falou uma coisa que é bem verdade, que numa discussão ele tem ideias diferentes, provavelmente a verdade está em algum ponto entre os dois. Provavelmente. Ela Normalmente. nunca vai estar muito numa pessoa nem na outra. Provavelmente algum ponto do Isso. meio ali da discussão é o o que reflete a É que realidade. nessa romanos- conversa aí os sempre tem romanos iam a em história medium dele, a história virtus. tua e a verdade, né? É Exato. política e é time, é a mesma coisa. também, Biru, pessoal. milho. É. Não? É que na verdade... Teve época que os gaúchos se texto- degolavam também, né? Era... Tem um texto do Paulo Germano na Zero Hora desse final de semana, que ele fala que não é que nem a minha verdade e a tua verdade, existe a verdade, ela está lá. Sim. É só, ela claro. Tem versões. é que nem Deus. É? Deus está lá. Eu acredito num Deus, eu acredito no outro. Não, existe Deus. E às vezes a verdade muda, a verdade não é absoluta, às vezes muda, entendeu? exato. O conhecimento Sempre científico tem é a mesma versão. coisa. Exato. Tá, cara, a Terra é chata. Não, Não, beleza, agora a gente sabe que é redonda. Tem gente agora dizendo que a Terra é chata de novo, né? Chata é tu, meu filho. A Terra tá tudo, chata. Agora tá. tem um astronauta no ministério Não, agora, vai ter. Não, Imagina ele convencer os... Ele nunca os foi pastores. astronauta, ele foi visitante da NASA. Tudo Isso bem, está mas comprovado lá na pelo menos ele NASA. viu que a Terra faz uma curva, né? E agora Já ajuda. ele é vendedor ele foi vendedor de travesseiro, né? Aqueles travesseiros Que da NASA. Que é a marca. N.A.SA. né? Ah, Eles usaram só a NASA como... Eu fico pensando, tudo que a NASA tem que fazer, eles fazem travesseiro, né, cara? não, em vez de Em criar vez de uma... explorar lá Não, o em vez de criar um mercúrio. jeito de comer vamos chocolate fazer sem engordar. Travesseiro aqui né? agora. Em vez de criar Vou chocolate fazer que uma não caneta engorda. que escreve de cabeça pra baixo. Vocês viram que... Vai usar Teve aquela mate agora, caneta, a né? sonda, mas... Agora há pouco, o Gustavo fez uma citação em latim aqui, e me lembrei de uma passagem da minha vida Latindo. de estudante. Medium virtus. Eu estudava em Caxias, fiz a faculdade lá, e nós organizamos um encontro gaúcho de estudantes de Direito. Pegava um Deus. pessoalzinho legal lá, dona? Ou não? E aí, Como é que era e lá? aí veio... A delegação Na de Porto época- Alegre. Não? Caxias, é bom, né? veio, Bom negócio. veio a delegação de Porto Alegre. Na URGS. É. E nós, 5, 6 malucos lá de Caxias, porque era o pessoal mais da esquerda que organizava, vocês imaginam esquerda em Caxias. Tu é natural de onde, né? É bastante. Bastante mesmo? Conterrâneo da Laura. Com muito orgulho. Laura, Conta uma história dela depois pra nós aqui. Agora vai contar do... Tá, João. Porque a Fabiana não sai. E Só aí, finaliza essa. nós conseguimos lá um retiro lá dos padres para fazer lá, bem organizadinho, tudo caprichado. Tinha uma capela lá à noite, a turma do meu amigo aqui foram na capela e escreveram Ai, ai, ai. todas as paredes com giz, as frases mais baixas que vocês podem imaginar. É, o pessoal... Mas era Tu pequeno. apontou aqui, meu amigo, aqui. O Não, era a Gustavo? turma. Em Eu latim. respeitava. tá. Em Não, latim. não foi tu que fez isso. Semen retentum venenum est. É. Tesum erga penis non brochatis sperma jorrum. Nós, de manhã, tinha que estar tudo limpo, né? Passamos a madrugada inteira limpando parede. E os bonecos dormindo, né? Tá bom. De manhã. Tava lá também, Gugu. É. Não, eu tava lá. Tu era tava na turma do giz. Não, mas eu tinha 17 anos na época. Não Ele levou contava. que é cheio de giz. Não, E de lá saíram depois um procurador-geral do Estado, Sim, procurador da República. sim. Não, só tinha fera ali, cara. Grande fera. Não, ele era da turma de Caxias, ele era da não, se organização. fosse um Pessoal da encontro da limpeza. biologia, eles não iam fazer isso aí. Eles iam estar lá passeando no meio do Cara, mato. nós de manhã procurando preocupados. doce. Vamos acordar os padres quando chegar Olho aqui para ver humanas. esse troço. Meu Deus. A noite inteira limpando parede. Eles né? levaram 3 anos para exorcizar depois do seminário aqui. Meu Deus do céu, cara, o que esses loucos fizeram. Não, era o terror. Verdade. Bons tempos aqueles, né? É, os teus, né? Romântico, tempo do romantismo. Conta uma da Laura agora, Luna. A da Laura, ela é muito mais jovem do que eu. É. Ô, Laurinha do Bassano, como é que ela... Tu tem a certidão de nascimento original dela? Eu não sei se no É no papiro no ainda, documento né? da Laura não tem a minha assinatura, talvez. E me Do diz meu uma pai coisa. com certeza deve ter. Sim, sim. Ela diz que a dificuldade lá, porque é Laura Cúnico, né? Não se sabe se tem acento no cu, não. Eu não tenho, com certeza eu não É tenho. Cunico. Cunico, lá. Essa- Um beijo Isso aí pra eles Laura. corrigem, eles corrigem. Essa questão da grafia, aliás, tem muitas coisas, né? Vocês Que corrigem também, né? conforme
poder aquisitivo também, né? Mas e os erros que E aconteceram? o local onde tá, né? Tipo, em Bassano é Danhese, em Porto Alegre é Dagnese. Ah, eu sou Não, mas tipo, o cara vai lá... Capelete. O cara vai fazer o registro. Bodanese. O Porto cara vai fazer o Alegre, sim. registro lá, tipo, mesmo parente, primo meu lá, Massote, o meu 2Z, 2T e o cara é com S. Ah, e mas 2T. tem Peruço com Os S, erros com do- dois Mas aí, E, o com que S. que é culpado? Vocês imaginam, Os então... cartórios não sabiam lidar, imagina O cara tá imagina o nome de dormindo lá, polaco, de alemão. Não, né? vocês imaginam o seu Domício Reinelli, quando foi oficial do Registro Civil de Vista Alegre do Prata. O cara ia lá registrar Kazmirski, sim. Kazmirinski, todos os irmãos. 300 de Gresbia Lucas. Como é que Tem fazia? 16 consoantes antes da primeira vogal. cara. Imagina, Como é eu tenho uma que o cara história pra contar. Tipo, a avó do amigo meu, do Boito, do Luciano, um abraço pra ele. É o birufo? Ah, os boitos. A mãe Tinha que dele. chegar lá, né? Chegou a avó bater dele, aqui um troço Sim, assim. Ela queria fazer um pingente aqui pra botar com a letra do nome dela, né? E aí a filha dela disse, não mãe, deixa que eu vou lá no Pinóquio e faço eu esse pingente aí. E ela disse, não, deixa que eu vou eu lá fazer. E ela pegou, foi lá, beleza. Depois ela voltou, chegou em casa, ela com pingente com Z no nome dela aqui. E ela, mamãe, o que tu fez aqui? O que tu chegou lá e falou o quê? Eu cheguei lá e falei, meu nome, tá, mas qual que é o teu nome? Zenoveva. Zé, novela. Aí o cara, ela fez o Z, ela falou, Imagina. trocou. É? Aconteceu bastante. Acontece, né? Lá na casa da minha ex-sogra, voltando ao tema também, a minha ex-esposa tinha ela reencontrou aqui em Bassano uma conhecida que era lá de Chapada, né, a cidade onde ela morava. Ah, boa, tinha que Aí ir pro as mães lá se tornaram amigas e também a Fábia foi para lá um fim de semana e disse, olha, onde é que está o telefone da dona Dulce, que eu quero ver se a Simone está por aí. Ela foi lá, pediu para ela olhar não, tá ali na Xenda, ali. Ela foi olhar o nome, não tá aqui, mãe, tá ali, sim, ali. Foi lá olhar, no D não tava, ela não tava no T, né, dona Dulce. É isso aí. É que nem telefone, agenda de português, só tem a letra T, né? Porque telefone do Joaquim, telefone do Então, já que nós estamos falando em nome, eu quero mandar um beijo pra tia da minha mulher, a Radegonda. Bah. Já mandou? Já mandei, né? No programa. Então tá bom. Já tá famosa essa aí. Radegonda, é. Radegonda, tu não registrou nunca uma Radegonda lá? Isso não é daqui, acho. Acho que é Gabi, E o Paulo Leise tinha um irmão que era conhecido como Moacir, mas se chamava Armando. E quando ele nasceu, naquela época, sabe como é? Fundo de campo, né? Vai pra cidade, lá registra meu filho que nasceu. Isso 3 meses depois, né? E o cara, o nome é Moacir. Só que o cara chegou aqui na hora de registrar e esqueceu o nome. Botou, acho que é Armando Lenze, filho do Fernando Lenze e dona Ana Ferreta, pronto. Só descobriu quando foi tirar a certidão para poder se alistar no exército, né? Descobriu que se chamava Armando. O que tinha muito, e eu passei por um dia por um perrengue também assim, era a questão do nome de batismo e o nome, Ah, sim, de registro. o nome de registro. Eu fui num casamento, eu era padrinho de casamento, e o padre vai lá, Moacir, e o nome do cara é Juvelino, cara. E o padre, acho que ele tomou vinho demais. Juvelino Durli, acho que é. É o meu pai. Não, e na verdade o nome dele de batismo era Moacir Juvelino, que sempre tinha que botar o nome de santo. Sim. Eu lá sabia que Moacir era nome de santo, né? Nunca vi também eu nunca não. vi o Moacir Eu Santo. nunca vi Moacir que eu Só que conheci. o nome do cara Um dos era apóstolos, Juvelino, né? Juvelino Fanton. Sim, E nem o sabia. padre, a missa inteira, Moacir. Vai casar o cara errado, o padre aí, né? Imagina. Mas tem uma profissão bem antiga no mundo que as pessoas usam o nome de guerra também, Ah, né? sim, Nunca tem. usam. Claro. Tem aquela outra profissão que também tem nome de guerra. Essa mesmo. Essa aí. Vocês estão falando da mesma. Que é freira, né? Freira, por exemplo, tem sempre o nome. Freira também Sim. tem. Eu tinha uma tia que era Maria Concepta, ou Concetta, né, no italiano, né? E virou irmã Eunice depois, né? Eu também tinha tia que eram freiras. Como era o nome? Tinha que ter um religioso na família, padre, freira, tinha que ter, né? Tu Porque, estudou né, pra padre? Eu não, o meu não dava pai pra ficou padre? no seminário. Tu não deu no seminário? Geralmente era a forma que eles tinham para estudar, né? Sim. Tu não chegou a passar pelo seminário? Eu fiquei 4 anos em colégio agrícola. Ah, é pior ou... O Marco também ficou. Pirenópolis. Eu não sei porque eu nunca fiquei no seminário. Só mandaram embora, não fazia nada lá. Tu foi pra colégio agrícola, cara. Tu tem tudo. Olha da minha Tem uma Ah, cara, o mais Nutella de todos. tem uma cara de quem pega uma enxada. Mas começou a plantar whey. Ao contrário, eles colocavam aqui Na escola agrícola, tu pegou muita enxada ou não? Geralmente não, era mais mecanizado. Certo. Mas já era moderno, então. Que pena. E plantou muita mandioca por lá? Não. Não? Sabe qual é a melhor lua que tem para Sei. plantar mandioca? Sim, né? sim, é gurizado hoje que não sabe. É a lua de mel, né? Exato. Pois é, então, acho que o papo está descambando para um lado muito perigoso, né? que é o- Mandioca. É.
Então nós estamos chegando ao final do Hora Bolas, agora com a Muito presença emocionado. de Eduardo Mota Calderaro, o Duda, o embaixador, o quase dono de Nova Bassano, né? O nosso líder do Bassano. Nosso líder em Nova Bassano, né? Mas eu acho que antes ele tem uma mensagem, Tem. Gustavo. Ele vai nos deixar uma frase célebre que ele falou para nós agora, a gente se surpreendeu. Que ele usa desde o tempo do pai dele No essa frase cartório aí. é um lema, tá escrito lá. As cara. coincidências Tá escrito que em latim. ocorrem aqui, né? Tá escrito em latim lá no Só cartório. não vim com aquela camiseta porque eu botei pra lavar, que tem a frase. Por isso que tu veio com essa aqui, ó. A outra eu botei pra lavar. Então, por favor, uma mensagem para os nossos espectadores. Somos uma locomotiva em direção à Lua. Muito obrigado, Muito boa. Dudu Cola, Lucas, como é teu? Daniel, É, Durli, Jovelino Durli. Epaminondas, pode me chamar de Epaminondas, Epaminondas. Del Sávio, o Gustavo Prates, é o Eduardo Duda Calderaro, o Fabiano trabalhando A Laura, o a Casca. Laura que não tá, o Xande Casca também Contano, que não. tá aqui com nós também. É Xande. isso aí, o Um nosso... abraço pro O Xande. Elias Paludo, que sempre fica Um olhando ali na abraço sacada. pro pessoal de Protásio Alves, que sempre assiste a gente, lá, João Marcelo. Por isso vocês pedem desculpa depois pro pessoal. Desculpa Obrigado, aí. pessoal de Protásio. Nos deu a informação que a gente malquista aí, vamos Sim, sim, tentar... vamos Só o tentar André da melhorar. Rocha, abraço, pequeno grande pago aí. Vamos tentar piorar nessa. Tá. Muito obrigado, até o próximo Hora Bolas. Fica a dúvida, será possível? Essa bunda, minha bunda tá boa. Tá com hemorroida ainda?